Olá, amigo do Mundo Áfia. Que alegria estar começando 2021 na sua companhia para apresentar a 34ª edição do programa Notícias Áfia, o nosso encontro semanal para falar do futebol mundial e das novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz as chances do São Paulo, Galo, Mengo e Inter de levantar o Brasileirão, o desespero da turma do rebaixamento e o duelo na semi da Libertadores com os argentinos. O craque Áfia da semana é o meia Axel, que despontou pelo Santos, ganhou títulos com o São Paulo, jogou pelo Sport Atlético Paranaense Bahia e no exterior no Sevilha e no Cerezo Osaka do Japão. Também vestiu a amarelinha. Áfia na Europa traz a briga de Milão no Calcio. Inter goleia, mas Milan segue em primeiro. Na Espanha o duelo é entre os grandes de Madrid, mas o Atlético segue com um ponto a mais do que o Real. No inglês, Manchester United e Leicester vencem e pressionam o líder Liverpool, que joga hoje. E na terrinha, o Leão de Alvalade lidera a primeira rodada do ano. Às 5 da bola, Lucha chegando no Vascão. Diego Costa quer jogar no tricolor do Morumbi. Centenário do Cruzeiro movimenta Belo Horizonte. Paris Saint-Germain anuncia o argentino Pochettino como novo treinador. E o clássico argentino mais parece o UFC na grama. E para fechar o programa, o terceiro capítulo das perspectivas 2021. Vamos mostrar o Ceará, onde a Áfia vai estar em outubro de 2021. E antes de começar o programa, nós vamos mostrar um clipe do vídeo de sexta-feira, que será a retrospectiva de 2020. Vamos falar um pouco de toda a programação da Áfia TV até chegar nos 3.000 inscritos. Brasil brasileiro analisa o Brasileirão. Nesse final de semana não tivemos rodada. Quarta-feira reinicia com a 28ª rodada de 38. Estamos chegando no final do Campeonato Brasileiro. São 11 rodadas para a grande maioria das equipes. E nós vamos começar pelo topo de cima. Quem disputa o título? O São Paulo, com 56 pontos, tem um caminho muito difícil, porque pega Santos, Palmeiras, Inter, Grêmio e Flamengo, além dos desesperados Botafogo e Curitiba. Porém, leva uma vantagem muito grande, são 7 pontos de diferença do Galo e do Flamengo. Vamos falar da trajetória do Galo, que na minha opinião é a melhor entre os 4 primeiros. O Atlético pega Santos, Grêmio e Palmeiras, depois pega a turma intermediária e Bragantino, Bahia, Goiás e Vasco, que estão no desespero da degola. Já o Flamengo enfrenta Palmeiras, Inter e São Paulo, confrontos diretos, e ainda tem os clássicos regionais contra Fluminense e Vasco, que a gente sabe que não é muito fácil. O Inter de Porto Alegre fecha o G4 com 47 pontos, enfrentando São Paulo, Flamengo e Grêmio, clássico regional, além do desespero do Sport no Vasco da Gama. Também tem uma trajetória não tão fácil. Vamos falar agora do Z4, os desesperados pelo rebaixamento. Nós temos aí o Coritiba com 21 pontos. Tá? Os estudiosos do futebol, treinadores acostumados a defender equipes na zona de rebaixamento, dizem que entre 46 e 48 pontos as equipes escapam do possível rebaixamento. Vamos trabalhar com 48. O Coritiba, que tem 21, precisaria de 27 pontos, ou seja, 9 vitórias.
O Coritiba só tem 5 até agora no Brasileirão. Difícil a situação do Coritiba. Temos também o Botafogo e o Goiás na mesma situação, ambos com 23 pontos, precisando também de 8 vitórias para chegar aí, 8 vitórias mais um empate para conseguir escapar dessa situação indesejada. Depois fechando Bahia e Vasco com 28 pontos, são 20 pontos, né? Precisaria de aí de 7 vitórias, de 6 vitórias com alguns empates para escapar. A situação não é legal para nenhuma dessas equipes que foram mencionadas. O técnico Sapinto saiu do Vasco da Gama, é mais um treinador que dança. E eu queria hoje, que nós não temos os gols, a opinião de você. Quem será o campeão brasileiro? E quem serão os 4 rebaixados do Brasileirão? O craque Áfia da semana, aquele que você encontra nos hotéis dos eventos organizados pela Áfia por todo o mundo, é o Axel, jogador muito interessante que começou nas categorias de base do Santos, logo explodiu, isso mais ou menos em 89, 90, em 92 já foi convocado para a seleção brasileira, fez um amistoso contra a Costa Rica, em 94 foi contratado pelo São Paulo, onde ganhou o Campeonato Paulista de 2000 e também a Recopa Sul-Americana de 1994. O Axel também esteve na Espanha pelo Sevilha, atuou, foi rápida a sua passagem, e também no Japão pelo Cerezo Osaka. Algumas curiosidades da carreira. A primeira delas é que ele teve 20 anos de carreira. Começou em 90 no Santos e terminou em 2010. Carreira longa, 2 décadas de carreira. A segunda do Axel, que foi muito interessante, foi a troca que o São Paulo e o Santos fizeram por ele. Ele era um jovem promissor e o São Paulo enviou o goleiro Gilberto, o volante Dinho e o atacante Macedo para ter o passe do Axel. Naquela época eram 3 jogadores valiosos no elenco tricolor. Outra coisa interessante em relação à carreira do nosso Axel foi agora, mais recentemente, ele jogando showball num jogo contra a Argentina, onde estava presente inclusive Maradona e Goicoechea, o goleiro. Estava empatado o jogo e ele fez o gol da vitória brasileira. Para concluir, ele ficou estigmatizado no São Paulo naquele lance contra o Cruzeiro na Copa do Brasil de 2000, quando ele atrasa a bola para o Rogério Pinheiro. O Rogério Pinheiro era o último homem, acaba se atrapalhando e fazendo uma falta e sendo expulso. E muitos são paulinos responsabilizam o Axel por aquela derrota contra o Cruzeiro. Mas a carreira dele é sensacional, um atleta que teve 2 décadas de carreira, muitas glórias, e eu quero apresentar para você alguns gols desse menino prodígio da Vila Belmiro. Áfia na Europa conta para você o que aconteceu no velho continente neste final de semana. Começamos pela terrinha, por Portugal. Sporting, o Leão de Alvalade, continua na liderança. O Porto venceu e está a 4 pontos do Sporting. Benfica joga pressionado hoje, JJ muito pressionado. Benfica já está atrás do Porto. Vamos ao Espanhol. As 2 equipes de Madrid disputam a liderança. O Real Madrid ganhou no sábado, dormiu na liderança, mas o Atlético de Madrid, do Simeone, venceu fora de casa o Alavés e retomou a liderança 1 ponto na frente e 2 jogos a menos. Vamos ao italiano, que também está muito disputado, dessa vez a briga entre as equipes de Milão. O Inter goleou por 6-2 com o hat-trick de Lautaro Martinez, mas o Milan foi lá e venceu também e mantém 1 ponto de diferença. O destaque da rodada foi para Cristiano Ronaldo, 2 gols do Robozão.
O Robozão agora tem mais gols do que o Pelé, 764 gols, contando a Sub-21 e a seleção olímpica. Mais um recorde batido por esse exemplo de atleta. Vamos ao inglês. Vamos falar do campeonato inglês. Leicester e Manchester United venceram. O Manchester está em segundo, pressionando o Liverpool, que joga hoje contra o Southampton para fechar a rodada. O City é o outro destaque. Foi a Londres e despachou o Chelsea. Grande vitória e já está em quinto lugar. Segura o City. Às 5 da bola, quero contar para você as quentinhas da semana. Começando pela chegada do professor do Lucha para o Vasco da Gama. Esperança Cruz Maltina de sair dessa situação desagradável. Lucha já fez seu primeiro treino ontem. Vamos à segunda. E o Diego Costa rescindiu com o Atlético de Madrid e fontes dizem que está procurando apartamento em São Paulo, que tem o desejo de jogar no São Paulo, tem amigos no São Paulo, é muito amigo dos jogadores que jogaram na Espanha. Quem sabe a gente vai ter esse grande jogador como reforço tricolor na próxima temporada. Vamos falar também sobre o centenário do Cruzeiro, da Raposa. Parabéns, torcedor cruzeirense, pelo centenário do clube. O clube não está numa boa posição, mas é um clube vitorioso demais e um clube que deve voltar à sua posição o mais rápido possível. Falar também sobre a polêmica em Belo Horizonte devido ao cumprimento do Clube Atlético Mineiro aos 100 anos do Cruzeiro. Acho totalmente normal. O que seria o Atlético sem o Cruzeiro e o Cruzeiro sem o Atlético? São rivais esportivos que um acaba glorificando todas as vitórias do outro. Parabéns ao Cruzeiro mais uma vez. Vamos falar também sobre o PSG, que anunciou Maurício Pochettino, o argentino, como treinador para a próxima temporada. Ele tem o desafio, de substituir a Tuchel e levar ao tão sonhado título da Champions League. Vamos falar também sobre a quinta e sobre o jogo entre Boca Juniors e River Plate, que inclusive gerou muitos memes na internet, porque mais pareceu uma luta de UFC. Foram 7 cartões amarelos e 2 vermelhos. Um jogo muito violento, em que nenhum dos dois queria ceder. O empate no final, 2-2, mostra o que esperam os torcedores e os jogadores brasileiros nessa semifinal que começa na terça-feira. E nas considerações finais eu queria agradecer aos nossos canais parceiros que retransmitem a nossa programação, contar para você que nós vamos mostrar agora o terceiro capítulo das perspectivas com o lindíssimo Ceará, agradecer a sua audiência, desejar uma ótima semana e que Papai do Céu esteja com você em 2021. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!